Chega mais que a partir de agora você fica por dentro das notícias da região nessa segundona. Hoje é 22 de janeiro. O Band Cidade começa já de olho nas cidades da região. Na tela, a imagem ao vivo de São José dos Campos, direto do Complexo Colinas Shopping. 27 graus neste momento. As temperaturas devem cair um pouquinho nos próximos dias. Já tem a previsão do tempo completa para você. Também estamos no ar pela internet. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Depois de vários casos de ônibus incendiados em São José dos Campos, a semana começou com a cidade com a presença da Tropa de Choque de São Paulo em um reforço na segurança. A repórter Fernanda Bello acompanha o caso e ao vivo traz mais informações. Ô Fer, como é que está o serviço do transporte público hoje na cidade? Boa tarde. Oi, Carol. Boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham. Olha só, por meio de nota, a Joseense Transportes disse que toda a linha de ônibus está normalmente na cidade, com 100% da frota, viu? Só para a gente entender um pouquinho melhor essa história, até o momento, 4 ônibus foram queimados. Esse caso começou na quinta-feira, quando um ônibus foi incendiado. Na sexta-feira, 2 ônibus foram atacados novamente. Na sexta-feira, teve uma reunião da prefeitura para definir ações e no último sábado, neste final de semana, mais um outro ônibus foi incendiado. Até o momento, 5 pessoas foram presas, viu, Carol? Mas quem vai dar mais detalhes para a gente, como é que está sendo feita toda essa operação também, é o secretário de Proteção ao Cidadão aqui de São José, Bruno Santos. Secretário, boa tarde. Primeiro explica para a gente como é que está a situação por agora. Já está tudo mais normalizado? Boa tarde, Fernanda. Boa tarde, Carol, e a todos que acompanham. Isso mesmo, as ações de segurança, elas continuam. Já tiveram 5 criminosos presos pela Polícia Civil, através de um trabalho de investigação e das forças de segurança atuando imediatamente após as ocorrências, e a gente continua com essas ações preventivas, até porque o transporte público está restabelecido, para que não tenha nenhum prejuízo para a população de bem, que é o mais importante, e todo esse ocorrido teve o reflexo por conta da gente combater o crime na cidade, tendo em vista uma ocorrência da Polícia Militar. Até a gente bom explicar aí para o pessoal, Carol, essa ocorrência que o secretário está falando aconteceu na terça-feira, quando um homem foi morto depois de um confronto com a polícia militar. Seria isso, né, secretário? E a partir deste momento, então, começaram esses ataques. Na sexta-feira, vocês fizeram uma reunião na prefeitura para definir ações e controlar toda essa situação. É isso mesmo, Fernanda. Aqui em São José dos Campos, nós temos bons indicadores criminais. A gente sempre vai trabalhar para dar uma pronta resposta. O nosso prefeito Anderson chamou uma reunião com a empresa do transporte público, Secretaria de Mobilidade e todas as forças de segurança, para que então a gente criasse novas estratégias de segurança e responsabilizasse, como foi o caso, esses 5 criminosos, que inclusive têm ficha e passagem por diversos crimes, inclusive pelo tráfico de drogas. E essas ações foram sendo reforçadas, inclusive com o apoio da Polícia Militar, equipes especializadas de São Paulo, para que a gente conseguisse ampliar cada vez mais a segurança da população, especialmente a população de bem aqui de São José. O sistema de monitoramento aqui auxiliou também essa busca? Sim, o nosso Centro de Segurança e Inteligência, ele foi fundamental também para identificar os veículos que estavam envolvidos nessas ações criminosas do último final de semana e também para identificar as pessoas que estavam envolvidas nesses atos, até mesmo para que a Polícia Civil pudesse ter ali informações precisas para pedir a prisão preventiva, como foi o caso que a Justiça concedeu e esses 5 criminosos estão presos. E agora começa uma investigação, hein? Sim, a investigação ela já iniciou desde o primeiro caso, ela continua e já temos outras informações, mas a gente prefere aguardar para que no decorrer dessas ações a gente possa também responsabilizar os demais que estiveram envolvidos a esses atos aqui em São José. Perfeito, secretário. Muito obrigada pelas informações. A gente, claro, né, Carol, segue acompanhando, porque foram dias aí de transtorno para a população também, que acabou ficando sem esse transporte público. Então, de acordo com o secretário e também de acordo com a empresa responsável pelo transporte, situação normalizada, e a gente acompanha toda essa situação aqui em São José dos Campos. Volto com você aí no estúdio. Perfeito, Fer. Obrigada aí pelas informações. Importante, né, que a população, no fim das contas, não seja prejudicada. Bom trabalho para você.
Em Taubaté, moradores do bairro Continental 2 encontraram 25 escorpiões em uma residência em um período de 5 dias. Um número que impressiona e preocupa também. Na cidade, foram 301 casos envolvendo animal peçonhento no ano passado, quase 6 registros por semana. Olhar cada canto da residência virou rotina para esta família que mora no Continental 2 em Taubaté. A vistoria é para não encontrar uma visita indesejada, o escorpião. É um bicho pequeno, mas que pode ser muito perigoso. Foram 25 escorpiões capturados na casa. Tinha uns vãozinhos do rejunte da caixinha de esgoto faltando, e eu não sei se devido ao odor que o cloro libera, eles começaram a sair como se fosse formiga em formigueiro. O perigo de fora se tornou uma ameaça dentro da residência. A gente tem um bebê, aqui do lado também tem 3 criancinhas, tem uma senhora que mora aqui do lado, então o risco é iminente. Um bicho pequeno, ele pode se alojar em qualquer canto, e por mais que esteja sempre tudo limpo, eles conseguem ficar em cantinhos que a gente não consegue estar visualizando. O Augusto também tem filhos pequenos e a preocupação com os animais peçonhentos é grande. Nós vivemos um pavor aqui, né, com relação a esse inseto peçonhento, né? A casa do Vinícius fica a poucos metros de um bueiro, que é a grande preocupação dos moradores. Neste período de altas temperaturas, a aparição dos escorpiões tem sido recorrente. Preocupação intensa. Eles aparecem bastante nesse período mesmo de calor, pela rede de esgoto, né? A gente encontrou na pia da cozinha. Eu tenho um filho de 6 anos, a gente já encontrou no berço dele quando era menor. A preocupação com acidentes envolvendo o escorpião é muito grande. Segundo os dados da Secretaria de Saúde de Taubaté, só no início deste ano já foram 17 notificações de escorpião. Ao longo de todo o ano de 2023, foram 340 notificações contra 301 no ano anterior, um aumento de quase 13%. Se você tem materiais acumulados na tua casa, servíveis ou inservíveis, entulho, por exemplo, e você joga o lixo de uma maneira inadequada, a chance de você ter criado um ambiente favorável para a proliferação de barata, que é o principal alimento do escorpião, e por consequência atrair os escorpiões para dentro da sua casa, essa chance é muito grande. O controle de animais filantrópicos realiza diversas ações para combater a infestação dos escorpiões. A ocorrência de encontro de escorpião, a ocorrência de acidentes com o escorpião. A partir daí eu bolo uma estratégia de atuação. Quais são as áreas que eu vou priorizar? São essas áreas, né? Então eu vou atuar no sentido de reforçar a parte de fiscalização, de reforçar as vistorias, reforçar a parte educativa. Se ninguém me informa, eu considero que aquela região não é um problema. Eu vou partir para uma outra região. Em segundo lugar, a gente consegue, a partir daí, dimensionar as nossas ações, eventualmente ampliar alguma coisa em termos de equipe, até em termos de estrutura que a gente precisa para atender aquele local. Os moradores do Continental 2 aguardam por vistorias no local. A gente espera das autoridades questão de limpeza. A Prefeitura de Taubaté foi procurada sobre o pedido de limpeza feito pelos moradores do Continental 2 e aguardamos um retorno. Em São José dos Campos, uma agência financeira foi furtada na manhã de hoje no bairro Vila Adiana. Segundo a polícia, a porta de entrada foi danificada e o local invadido. Uma quantia em dinheiro foi levada e os criminosos levaram ainda o sistema de monitoramento. O caso é investigado e o valor furtado não foi informado. E teve tentativa de latrocínio contra um idoso de 64 anos na noite de ontem, no bairro Olaria, em Lorena. A vítima era motorista de aplicativo e deu entrada no pronto-socorro da cidade com ferimentos de bala. Ele afirmou à PM que foi abordado e esfaqueado por um passageiro que roubou o seu veículo. O caso foi registrado como tentativa de latrocínio. Em Ubatuba, um homem foi preso por fazer uma família refém no bairro Perequemirim no último sábado. Segundo a PM, a dupla obrigou a família a fazer uma transferência de R$45 mil em Pix, roubou 2 celulares e depois fez uma compra em uma adega. A polícia colheu o depoimento das vítimas e conseguiu o endereço onde estariam os criminosos por meio do rastreio dos celulares. No local, os homens tentaram fugir, mas um deles foi detido ao cair do telhado de uma casa. Ele foi levado à delegacia, onde ficou preso. O outro envolvido segue foragido.
O destaque do portal bandvale.com de hoje é um balanço sobre a violência do fim de semana. 4 homicídios foram registrados na região. Somente em Taubaté foram 2 assassinatos em menos de 24 horas. Os detalhes você encontra no bandvale.com. E em Caraguatatuba, um homem de 26 anos foi morto pela Polícia Militar depois de roubar um posto de combustíveis na noite de ontem. O crime aconteceu no bairro Travessão. A Secretaria de Segurança Pública do Estado disse que os PMs localizaram o suspeito durante patrulhamento pela região e, ao perceber a aproximação dos policiais, o homem baleou um dos PMs. A polícia revidou e o suspeito também foi atingido. Ele chegou a ser socorrido, mas morreu no local. Com ele foram encontrados um revólver e dinheiro. Já o PM foi encaminhado para o hospital. Essa foi a segunda morte de suspeito em confronto com a polícia em menos de uma semana na região. O outro caso foi em São José dos Campos, no Jardim São José 2. A morte desse homem, inclusive, seria a motivação para os recentes casos de vandalismo em ônibus na cidade, que nós temos falado aqui nos nossos jornais. Há pouco falamos de mortes violentas na região e o fim de semana também foi violento no trânsito. 5 pessoas morreram em acidentes no Vale do Paraíba. E dados do Infociga apontam que os motociclistas seguem como as maiores vítimas de mortes no trânsito. Entre os problemas estão a imprudência e o ponto cego, que acaba escondendo as motos da direção de outros veículos. Miriam já ficou ferida depois que um carro bateu contra a moto dela. Eu estava na via preferencial, um carro não respeitou o pare e entrou batendo de lateral comigo. Foi angustiante. A sensação que dá é essa, porque você não sabe como reagir. Já Fábio pilota moto há quase 30 anos e nunca se envolveu em um acidente, mas o medo continua presente. Várias pessoas graves ficaram às vezes até inválidos na cama por acidente de moto. O trânsito está muito violento, né? E os motociclistas são os que mais se envolvem em acidentes de trânsito. Pesquisas apontam que o principal motivo continua sendo a imprudência. A alta velocidade e trafegar nos corredores são alguns dos erros que podem colocar vidas em risco. Dados do Infociga apontam que das 346 mortes no trânsito registradas no Vale do Paraíba no ano passado, 141 foram de motociclistas. Em 2022, dos 335 óbitos, 140 eram motociclistas. Em Jacareí, por exemplo, das 35 vítimas fatais de 2023, 15 foram motociclistas. Em 2022, dos 35 óbitos, 17 eram motociclistas. Excesso de velocidade, o uso incorreto do capacete, viseira levantada, cinta jugular que também não está amarrada certamente, corretamente no pescoço, alguns motociclistas que cortam pelo corredor de maneira incorreta. Então a gente presencia assim que de fato o que mais contribui para esse índice de acidentes, né, que são sinistros de trânsito, realmente são atos de imprudência que são cometidos por alguns motociclistas. Segundo ele, a mudança dessa realidade exige conscientização por parte dos motoristas. Não basta a gente poder educar o pessoal, mas cabe a cada um também ter essa consciência que é importante respeitar as regras de trânsito. E não somente para ele, mas para os demais também que transitam junto nas vias do município. Então, se cada um fizer a sua parte, a gente consegue ter um trânsito cada dia mais seguro e mais tranquilo na cidade. Por esse motivo, a concessionária que administra a rodovia Presidente Dutra desenvolve campanhas educativas com frequência. Os motociclistas são abordados e recebem antenas corta-linha e orientações para melhorar a conduta no trânsito. O objetivo aqui é orientar o motociclista sobre a importância de uma direção defensiva, né? O uso do capacete como item obrigatório, farol sempre aceso, revisar o veículo, né? Porque a revisão também colabora para uma diminuição de ocorrências na rodovia. Algumas dicas, como tomar cuidado com o ponto cego dos veículos e não trafegar nos corredores, podem evitar acidentes. Pode ser atingido por um veículo que vai sair à esquerda, vai sair à direita e acaba não visualizando. Então a gente também orienta aonde se colocar, né, para ele estar sempre visível, né? Por isso também a importância do farol, dirigir com o farol sempre aceso mesmo durante o dia. Para os motociclistas, campanhas como essa são muito importantes. Acho super válido, como pilotando a moto é importante. E sempre incentivar a pessoa a andar com segurança, né?
A chuva dos últimos dias causou prejuízos no litoral norte. Em Ubatuba, registro de alagamentos com interdição total de algumas vias. 5 pessoas foram retiradas de uma casa na Avenida Rio Grande do Sul e estão em casa de parentes. Segundo a Defesa Civil, também houve uma queda de árvore na estrada do Monte Valério, que já foi liberada. Em Caraguatatuba, a prefeitura interditou preventivamente 2 casas. Uma delas estava vazia e a família da outra residência foi encaminhada para a casa de amigos. No bairro Estrela d'Alva, teve registro de deslizamento de terra em uma rua, onde no local também houve uma queda de árvore. E em Ilhabela, a chuva intensa de ontem afetou o abastecimento de água. De acordo com a Sabesp, galhos, lama e outros materiais arrastados nos mananciais prejudicaram o sistema de captação. Ao longo do dia, bairros das regiões do Água Branca e Sul podem ter o serviço prejudicado. A orientação é que a população economize água até a recuperação do sistema, que deve normalizar ao longo do dia de forma gradativa. E hoje tem mais previsão de chuva na região, vamos conferir os detalhes aqui na nossa tela. Em Taubaté, hoje a temperatura máxima pode alcançar os 28 graus e tem previsão de chuva fraca ao longo do dia. Guaratinguetá, sol entre nuvens, pode chover em alguns momentos do dia também, e na cidade a máxima prevista é 29 graus. Em Cruzeiro, faz calor à tarde, a máxima pode alcançar os 30 graus e por lá também tem previsão de chuva, uma chuva tranquila para essa segunda-feira. Areias, 30 graus é a máxima prevista para hoje e por lá também tem previsão de chuva fraca. Santo Antônio do Pinhal, dia fica nublado, com bastante nebulosidade, lá também tem previsão de chuva e as temperaturas mais amenas, máxima aí chegando aos 24 graus. No litoral norte, São Sebastião tem máxima de 28 hoje e por lá também pode chover uma chuva mais fraquinha ao longo do dia. Em São José dos Campos, hoje a máxima alcança aí os 27 graus, também tem previsão de chuva fraca e essa previsão se mantém ali ao longo da semana, né? Pelo menos até a próxima sexta-feira pode chover na cidade e a partir de amanhã as máximas aí tem uma queda. A máxima aí alcança só os 23 graus amanhã e na quarta-feira aí não deve ultrapassar dos 25, então temperaturas mais amenas nos próximos dias na cidade. Pausa rápida aqui no Band Cidade primeira edição, logo depois do intervalo, mais notícias e muita interação no nosso WhatsApp 997168021. Fique com a gente, eu volto em instantes. Band Cidade está de volta para falar de emprego. Está no ar o quadro Tem Vaga. Vem comigo então para a gente dar uma olhada juntos nas vagas de emprego que estão sendo oferecidas aqui na nossa região. No pátio de Guaratinguetá tem vaga para atendente de padaria, vaga também para auxiliar de compras, assistente administrativo e também instalador de sistema solar. São algumas aí das oportunidades que a gente separou para você que mora em Guaratinguetá. Na cidade, o pátio funciona na Praça Rotary, no centro da cidade, é dentro da rodoviária. Próxima tela, vamos ver onde mais tem vaga. Em Pindamonhangaba, olha só, 20 vagas para mecânico de manutenção, 5 para função de soldador, 10 para eletricista e 2 vagas para garçom. Em Pindamonhangaba, existem 2 unidades do PAT. Uma fica na Avenida Albuquerque Lins, número 138, no bairro São Benedito. E também tem uma unidade no distrito de Moreira César, na Avenida José Augusto Mesquita, número 170, fica dentro da subprefeitura. Tem mais vaga em São José dos Campos, olha só, 350 para operador de telemarketing. São vagas aí que estão sendo anunciadas há um tempinho já no pátio de São José. E tem vaga também para operador de telemarketing, mas aí vagas exclusivas para pessoa com deficiência, sem oportunidades. Também tem 25 vagas para auxiliar de linha de produção, 12 para controlador de acesso de portaria e 10 vagas para pedreiro de edificações. Em São José, o pátio fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro da cidade. Hora de saber o que os nossos telespectadores estão comentando no WhatsApp do Band Cidade. O número você já sabe, 997168021. Esse é o espaço para você participar enviando mensagens sobre os assuntos do jornal ou até mesmo reclamações. Não esqueça de escrever o seu nome e a sua cidade.
De olho na tela, então, para ver a primeira do dia, é do Robério, de São José dos Campos. Boa tarde, Carol. Parabéns pela audiência do Bom de Cidade. Obrigada a você, Robério, pela sua participação. Conte com a gente, viu? Tiver alguma contribuição, esse é o canal. Agora o Onazar, também de São José. Olá, Carol. Todos os dias assisto o Bom de Cidade. Parabéns pelo jornal. Obrigada aí pela sua audiência, todo mundo de São José que nos acompanha. Grande abraço, viu? Mais mensagem, agora é o Sérgio de Lorena. Boa tarde, Carol. Tem muito mato alto na rua Paulo Silva, no Parque das Rodovias. Continua a mesma situação há muito tempo. Ele mandou imagens pra gente ter uma ideia, né, de como é que tá a situação por lá. Olha só, bastante mato aí perto da calçada, na beira da rua. E isso aí acaba gerando um incômodo para os moradores, né? Não tem jeito. Olha, Sérgio, a Prefeitura de Lorena foi procurada e disse que vai encaminhar uma equipe ao local nessa semana para fazer a limpeza. Tá aí o retorno para você, então. Muito obrigada pela sua mensagem. E na edição de sexta-feira, nós mostramos uma reclamação de um morador de Taubaté sobre o lixo e a falta de fiscalização no PEV do Jardim Mourisco. Olha só as imagens. Logo depois do jornal, a Prefeitura respondeu o pedido de posicionamento e informou que o local foi limpo recentemente, porém, ele é alvo de descarte irregular de lixo praticado pela própria população. Com isso, a Prefeitura disse que intensificou a operação de limpeza e vai realizar a remoção de resíduos e entulhos deixados no PEV do Jardim Mourisco. Está aí a resposta para o nosso telespectador Fernando. Obrigada a você também pela participação. Segunda pausa no Band Cidade, eu volto já já com mais notícias e informação para você. Band Cidade está de volta e na região a promessa de investimentos feitos pela iniciativa privada promete gerar empregos e desenvolver novas tecnologias. Entre os alvos, cidades como São José dos Campos e Taubaté, as maiores do Vale do Paraíba. Investimentos anunciados para a região trazem esperança de expansão tecnológica e industrial. Em Taubaté, por exemplo, com o intuito de atrair empresas para a cidade, a Prefeitura desenvolveu um plano para alavancar a geração de empregos em 2024. É aguardado um investimento empresarial de 50 milhões de dólares, vindo de empresas que se instalarão na cidade. As empresas estão espalhadas em 23 empresas, né? São 23, são 2.234 vagas de emprego. Elas estão espalhadas tanto na área industrial, nós temos 6 distritos industriais aqui em Taubaté, e também na prestação de serviço e comércio desses produtos com valor agregado. Teremos um investimento de praticamente 250 milhões de reais aqui na cidade, na implementação, com um faturamento 3 vezes maior do que isso. Com a expansão das áreas dedicadas às fábricas, os benefícios também deverão atingir a infraestrutura municipal. Dar preferência a uma concessão de direito real de uso ao invés da doação, evitando uma especulação imobiliária com a área, porque na doação você passa a propriedade da área para a empresa. Já na concessão de direito real de uso, a empresa tem o espaço, tem o incentivo fiscal, mas ela fica enquanto ela estiver desenvolvendo as suas atividades. Em São José dos Campos, a união de forças de 2 empresas resultou em uma reestruturação que trará diversas novidades tecnológicas, terá como resultado a abertura de oportunidades de trabalho. O foco é o desenvolvimento de tecnologias criadas principalmente para a Marinha Brasileira. Trabalhamos com tecnologia, com sensores, com armamentos, enfim, é todo um sistema voltado à defesa. Nós vencemos uma concorrência para fazer o monitoramento das águas territoriais brasileiras no litoral. A empresa hoje é sediada no Parque de Inovação Tecnológica de São José dos Campos, mas devido à expansão das atividades e criação de uma linha de produção, o trabalho será redirecionado para outro lugar maior. Nós vamos gerar muitas oportunidades de emprego, queremos e precisamos aumentar a equipe, dobrar a equipe esse ano, vamos sair de 100 para 200 pessoas. Notícia boa para a região, né?
Band Cidade fica por aqui. Outras notícias da região você confere no Vale Urgente às 4 da tarde, no Band Cidade segunda edição, 10 para 7 da noite e a qualquer momento no portal bandvale.com. Nosso tempo terminou, mas você fica muito bem acompanhado agora com o Lucas Sanseverino no Falando Nisso. Boa tarde, amigo. E aí, como é que passou o fim de semana? Oi, minha amiga. Boa tarde. Olha, eu vou te falar que final de semana, quando a gente vai para Caraguá, parece que ele vai mais rápido ainda. Como tá tendo Band de Verão lá, então eu já chego aqui de volta de Caraguá lá pro final da tarde de sábado. Aí domingo eu tô mais pra lá do que pra cá, sabe? Não quero fazer nada, tô cansado. É descansar mesmo, né? Recuperar as energias pra semana. É bem isso mesmo, Carol. E você, foi bom o seu final de semana? Foi ótimo, amigo. Eu também descansei bastante, passei um pouquinho, fui no cinema, mas no geral foi um fim de semana mais tranquilo. Acho que o seu foi mais movimentado justamente por conta do projeto Band de Verão, né? Você passou o dia em Caraguá, teve manhã na Band, né? No sábado de manhã, tudo certo com o programa, choveu bastante no fim de semana, né? Mas não teve nenhum problema nas gravações, né? Isso que é importante. Nossa, foi tão legal, Carol, porque a gente tem esse receio, né? Quando tá no litoral, que a chuva acaba atrapalhando algumas coisas. O drone que a gente gosta de subir para mostrar a imagem para o pessoal de casa, a gente não consegue subir, então foi perfeito, porque não caiu uma gota de chuva, pelo menos durante o horário do programa. E também depois, né, a gente viu aí que no final de semana, não veio toda aquela tempestade que a gente estava com medo, e tinha até um alerta da Defesa Civil, né, que ia acabar acontecendo, então não foi tão terrível como a gente estava com medo mesmo, né, Carol? Porque eu desci receoso por causa da notícia que a gente tinha da Defesa Civil, né? Pois é, amigo, a gente até falou aqui no jornal que teve alguns transtornos aí na cidade, né? Alguns registros aí de alagamentos, não em Caraguá, mas principalmente em Ubatuba, mas realmente, né, isso deixa a população muito apreensiva. Muito. Né? Mas então eu vou deixar você com os nossos telespectadores, amigos, senão a gente fica aqui batendo papo a tarde inteira, é bom, né? É verdade. Obrigado, Carol. Bom uma boa programa, tarde pra viu? você. Uma boa beijo. semana também de trabalho. Um beijo. Boa semana.